Pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha dessa prova do TRT4, né? A prova de 2012 foi a FCC, se não me falha a memória, que fez 2012, TRT da 4ª região, prova para juiz do trabalho, tá? Então, eu tô fazendo o caderno de prova A01, tipo 004, tá? Vamos fazer a questãozinha 57, que foi bem legal ali, uma questão de competência, né, dentro da Constituição Federal. E daí, a prof lembra vocês, né? Sempre quando a gente tem nossas aulas de competência, o que a prof diz? Alguns artigos são importantes de lembrar para as questões de competência, né, de quem julga, né, competência de julgamentos. Alguns artigos são importantes, por exemplo, né, o 102 Supremo, 105 STJ, por exemplo, o 108, o 109, o 114, né? Aí envolveu o artigo 114 da Constituição Federal. Então, é aquela ideia das aulas, é aqueles artigos muito importantes que a gente já tinha na cabeça. Olha só, o Sindicato dos Bancários de determinado município anunciou para o 5º dia útil do mês a paralisação das atividades de atendimento ao público e serviços internos, como forma de protestar pela melhoria das condições de trabalho da categoria que representa. Resumindo, esse sindicato vai fazer greve. Anunciou que vai ter greve. Falou em greve. Se é uma questão que vai ter sob competência, Justiça do Trabalho. Se é uma questão que vai ter, quem é que julga relacionado a greve, né, causas que envolvam greves, vai cair no artigo 114, inciso 2º da Constituição Federal. Se envolver greve relacionada a ser um direito absoluto, não, vou dizer que não é absoluto, eu vou dizer que é relativo, porque não é todo e qualquer um faz direito de greve. Ele tem os limites estabelecidos em lei. Por exemplo, o servidor público militar jamais faz greve. O servidor público civil faz greve nos termos de uma lei que nem existe até hoje, conforme o artigo 37, inciso 7º da Constituição, né? Nem existe até hoje, mas eles estão embaixo de um mandado de injunção, né? Eles estão consagrados o direito de greve do servidor público civil por causa de um mandado de injunção, de um tapa-furo. Eles acabam usando a lei específica do direito de greve para o seletista, acabam usando para eles também, para poder fazerem a greve. Não é todo e qualquer servidor público civil também que tem o direito de fazer greve, né, nos termos da lei. Não é todo e qualquer servidor público civil. O policial civil, equipara-se a policial militar, também não faz. Então, se forem falar em questão de direito absoluto, ele não é, ele é relativo, inclusive, parágrafo 1º e 2º, não só relativo às pessoas, mas também à matéria, porque o parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, lá no artigo 9º, diz, olha, atividades que são consideradas inadiáveis à comunidade, não dá para debandar geral, não. Tem que respeitar limites e percentuais estabelecidos em lei, né? Parágrafo 2º vai dizer abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Por isso que dá para cortar ponto, dá para demitir, dá para exonerar, enfim, tá? Então a gente pensa em toda aquela história do direito de greve que a gente ouve nas aulas e de novo, se essa questão que está envolvendo um direito de greve aí do sindicato, se essa questão vier me perguntando quem é que vai julgar, que é o caso, Justiça do Trabalho. Vamos dar uma olhada. O Sindicato dos Bancários de determinado município anunciou para o 5º dia útil do mês a paralisação das atividades de atendimento ao público e serviços internos, como forma de protestar pela melhoria das condições de trabalho da categoria que representa. Uma instituição financeira privada, um banco, visando assegurar o livre acesso dos funcionários e clientes às suas agências, que eram localizadas naquele município, em um dia usualmente de grande movimento, pretendeu ajuizar uma ação de natureza possessória. Olha uma súmula vinculante aí, ó. Estão lembrando? Estão lembrando? Qual é o número? Súmula vinculante número 23, né? Que vai falar que relacionado a esses ajuizamentos dessas ações possessórias em questão de direito de greve é na Justiça do Trabalho também, né? Então, esse banco, ele queria ajuizar uma ação de natureza
possessória num caráter preventivo para que o sindicato se abstenha de praticar atos de esbulho e turbação contra a posse de suas agências bancárias e também de impedir o ingresso de clientes e funcionários nessas localidades. Nesse caso, a competência para processar e julgar a causa vamos procurar para ver se tem isso que a gente falou durante todo o tempo? Letra E, né? Justiça do Trabalho, por se tratar de causa que envolve o exercício do direito de greve, em decorrência do qual a ação possessória seria ajuizada. Então, assim, é o artigo 114, inciso 2º da Constituição Federal que responde essa questão, mais a súmula vinculante número 23 do Supremo. É bom a gente dar uma lembradinha também, tá? Mas olha só, por que a letra A tá errada? Porque não tem nada a ver com o STJ, não é ele que julga, não está lá no artigo 105 as competências do STJ. Muito menos, olha a letra B, no artigo 102 as competências do Supremo. Não está lá. E outra, aonde é que diz na questão, olhem ali a letra B, aonde é que diz na questão que existiu divergência entre o entendimento do STJ e do TST? Tá fora, totalmente fora. Isso não existe no nosso caput da questão. Né? Letra C. É da Justiça Comum Federal, em virtude da existência de interesse da União a quem compete fiscalizar a atividade financeira. É um banco privado. Não tem interesse da União aqui, tá? É um banco privado, não tem nada a ver com o artigo 109, né? Outra coisa, letra D, é da Justiça Comum Estadual, por se tratar de situação em que não há um elemento vinculado à matéria. Mas como não há um elemento vinculado à matéria, e a greve o que é? Né? Ou então, não há qualquer das partes que determine o deslocamento da competência para a Justiça Federal comum ou especializada. Não é caso de deslocamento de competência, né? A gente sabe os casos de deslocamento de competência também lá no artigo 109 da Constituição Federal. Ah, prof, mas a letra D eu ia ficar na dúvida e a letra C eu também ia ficar na dúvida. Tudo bem, porque a letra D e a letra C eu não ia lembrar. Tudo bem, mas vocês ouviram em aula e vocês tinham essa ideia no cérebro, porque o cérebro ele puxa, né, de que Justiça do Trabalho, greve, né? Então a gente vai para a letra E, obviamente que foi considerada correta para marcar. Bem legal essa questão, muito legal essa questão. Então tá, gente. Então por hoje era isso. Depois eu vou fazer mais questões aqui das provas de magistratura, porque, né, o pessoal tá me pedindo muito e é muito legal mesmo. Um beijo enorme, e elas são difíceis mesmo. A gente aqui brinca, a gente aqui faz, né, numa ideia aqui de explicação, mas na hora do nervosismo é complicado mesmo, né? É complicado. Um beijo enorme da prof. Amo vocês muito, muito, muito.